amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Pela terceira vez, sim, você vai dar a novidade. A novidade. Não é? Nós estamos disponibilizando o e-mail paginasagrada@hotmail.com. E qual é a motivação? Para que você possa fazer sua pergunta, tirar sua dúvida e coloque no seu e-mail, coloque a origem, de que cidade você é e onde você está escrevendo, para que nós possamos, então, até medir um pouco, não, das cidades, as pessoas, os locais que estão assistindo o nosso programa. Agora, a pergunta seja uma só, duas no máximo, e as respostas, sabem, que tem que ser curtas da nossa parte, porque nós não temos uma equipe. Isso nós mesmo. Somos nós dois só, e trabalhamos nós dois nos momentos de folga, nos momentos em que não temos outras ocupações. Mas é com grande alegria que abrimos esta página, não é, de interação com os telespectadores. Página Sagrada @hotmail.com. Não precisa pôr BR. Não. Muito bem. Nós, na semana passada, falávamos a respeito dos inconvenientes da monarquia, de reestruturar a monarquia. Isso se a Pérsia permitisse. Zorobabel, o príncipe davídico, desapareceu misteriosamente de cena. Provavelmente assassinado, numa guerra civil entre partes lá antagônicas, depois do repatriamento. Num primeiro momento, os repatriados experimentaram uma era de grande aceitação universal, de abertura universal, de abertura. É a época em que nós colocamos os oráculos de diversos profetas que conhecemos com o nome de Terceiro Isaías. São os autores, uso plural, que descreveram o que está nos capítulos 56 a 66 de Isaías, e que supõe o retorno de Jerusalém, ou para Jerusalém, e já o templo reconstruído, inaugurado. Ele foi inaugurado em 515, começado a ser construído em 520, e inaugurado em 515, 5 anos mais tarde. Um período de grande, universalismo. Sabe, é dessa época que nós devemos situar o livro de Jonas. Jonas, é claro, o livro é fictício, o livro não é histórico. Jonas, Nínive, capital da Síria, destruída em 611 pelos babilônicos, nunca foi convertida à fé no Deus de Israel. E, no entanto, no texto, Jonas é chamado a pregar a penitência aos ninivitas, que se convertem do maior ao menor, do rei ao último súdito. É um texto universalista. Claro, ele não é histórico, mas, mesmo sem ser histórico, ele destila uma mensagem religiosa. O nosso Deus é um Deus que quer a salvação a todos, de todos. Dessa mesma época, deve ser o livro de Ruth, a famosa Moabita. Portanto, e os moabitas sempre foram inimigos dos israelitas, não do povo de Israel, que entrou para a história sagrada e se tornou antenata, bisavó de Davi. São livros que falam do... E o terceiro Isaías
Fala também do universalismo. É possível que esta primeira época universalista se estendesse até os tempos de Esdras e Neemias. Esdras nós colocamos mais ou menos em 445 antes de Cristo, dependendo da data do rei da Pérsia, Artaxerxes. E Esdras o situamos mais ou menos em 395. Os dois tiveram uma parte importante. Neemias, um governador, reconstruiu as muralhas da cidade de Jerusalém. E ao tempo de Esdras foi publicado o Pentateuco. Publicado, e já o Pentateuco que nós conhecemos. Isto é, o Pentateuco que não recebeu mais nenhuma redação ulterior. Poxa. E se tornou o livro sagrado por excelência dos judeus. Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, que é a Bíblia cristã também. Para nós, os mais importantes são os evangelhos, não é? Sim. Mas para eles, para os judeus, até hoje, para os judeus religiosos, é o Pentateuco. Certo? Com as partes narrativas e, sobretudo para eles, com as partes legislativas. E aqui nós temos que fazer adendos. Quando se tentou reconstruir o templo, o modelo parecia ser o templo de Salomão, mas na verdade não era. Eles não tinham o modelo. O templo de Salomão, até ser destruído em 587, passou por muitas reformas, passou por muitas modificações. E não era tão grande assim, era? Não. Eles tinham os olhos fitos no templo de Salomão, mas totalmente reformado até a época de Ezequias, até as vésperas da catástrofe nacional, por volta de 620, 600 e qualquer coisa. O templo reformado. E as leis, os códigos de leis, quantas são? Vamos fazer um exercício aqui? Vamos lá. Um exercício Aonde? que pode não ser muito agradável, mas é um exercício didático. Aonde estão as leis? Todas as leis judaicas não estão no livro do Gênesis, a não ser uma única lei, a circuncisão. Essa está em Gênesis. Mas são 3 códigos maiores, depois conjuntos menores. O primeiro código está em Êxodo, capítulo 20, versículo 22, até o final do capítulo 23, 33. Êxodo 20? Êxodo 20, 22 a 23, 33. Ele é precedido do Decálogo, Êxodo 20, 1 a 17. O segundo código de leis está no livro do Levítico, 11 a 17. Levítico é logo em seguida, desculpe, né? 11 a... Não, eu estou confuso aqui. 17 a 26. Levítico 17 a 26. É o segundo código, o código da santidade. Perfeito. E o terceiro código é o livro do Deuteronômio. Deuteronômio 12 a 26. 12 a 26. Esses são os 3 códigos de leis maiores. Além disso,
sempre no Pentateuco, nós temos prescrições sobre o santuário, a construção do santuário, dos capítulos 25 a 30. Aonde? No livro do Êxodo? Êxodo, 25 a 30. Na verdade, 25 a 31. Tá. Depois, referentes à nós construção. temos a construção e a ereção do santuário. Eles projetam no passado o modelo que eles têm no repatriamento, a época do pós-exílico, são os capítulos 35 a 40 do Êxodo. Vamos para o terceiro livro, que é o livro do Deuteronômio, é o livro do Levítico. Nós temos leis menores, conjuntos menores de leis. Então, Levítico, capítulo 1, versículos... Não, capítulo 1 até o capítulo São os sacrifícios, né? Até o capítulo 7, 1 a 7, são leis menores. Levítico 1 a 7 são os rituais dos sacrifícios. 8 a, Levítico sempre, 8 a 15, Os sacerdotes, né? 8 a 15, 8 a 14. 12. A 8 a 12? Não. 8 a 10. É preciso tomar cuidado. 8, 9 e 10. São regras referentes aos sacerdotes, às investiduras sacerdotais. Depois, 11 a 15 são as leis do puro e do impuro. Pronto. Essas são as leis do Pentateuco. Nós vamos ter que fazer um intervalo. Brevíssimo intervalo. E voltamos. Amém. De volta. De volta. E aí, que pergunta? Sobre os artigos. Fala assim, 618 artigos. Né? Não. Isso Preceitos. São preceitos. Preceitos. São esses aqui. São esses. São esses aqui. São esses aqui os Esse preceitos. eu falei certo? 618? 600 é alguma coisa. 616. Né? 616. São esses aqui os preceitos. Que para nós são dois. O amor a Deus e ao próximo. E o amor ao próximo como a si mesmo. Não é? Quer dizer, há outros, mas os importantes são esses aí. Quem cumprir esses, cumpre todos. Agora, sabe, eu estava achando estranho uma coisa que não tem nada a ver assim com páginas difíceis, mas chama a atenção de nós católicos. Nós tivemos há pouco aí, um mês atrás, um pouco mais aí, a festa de Corpus Christi. Sim. Né? Lá em São Paulo, houve uma missa na catedral, celebrada lá pelos sacerdotes e pelos bispos e pelo arcebispo, cardeal, e uma procissão. Olha, eu acho que não havia 3.000 pessoas. No domingo seguinte, os protestantes fazem aquela famosa passeada, não sei se aqui em Brasília ou só em São Paulo. Também fazem. Aqui em Brasília também fazem? E dizem que colocam lá... Bom, estava no jornal que os autores falaram em 3 milhões, mas a polícia falou em 190 mil. Há uma diferença grande, não é? De qualquer forma, ainda que seja 190 mil, é bem maior do que 3 mil, não é? Nós não somos capazes de colocar católicos na rua. A realidade de Brasília aqui é outra. Né? Aqui os católicos vêm e comparecem aí à esplanada. Graças a Deus. Vem. Eu não soube quantificar quantos, mas foi um bom número. Fez-se a procissão ou só? Fez-se. Aqui todo ano faz também a procissão. Lá na esplanada? Sim. Leva o Santíssimo? Sim, perfeito. Em carro ou é na mão? No carro. Em carro, a procissão. É bonito. Lá em São Paulo, não sei o que está acontecendo. Eu acho que os católicos estão ficando preguiçosos, sabe? Bom, foi de manhã,
feriado, fazia um pouco de frio. Não sei se foi isso que espantou Aqui um nós pouco. fizemos, aqui sempre é à tarde. Né? Eu acho que à tarde seria um horário mais... Se bem que de manhã também há programação, mas o ponto alto, né? A Santa Missa é à tarde, com a procissão é à tarde, às 16 horas. Não, isso aqui é só para dizer que nós católicos estamos precisando de um chacoalhão. Talvez um despertar, não? Um chacoalhão, mas para despertar, às vezes a gente precisa ser Chacoalhão. chacoalhado. Muitas vezes. Sabe? E às vezes Deus se encarrega de nos chacoalhar. De uma maneira não muito agradável, não esperada, mas um chacoalhão. Eu fico pensando muito, se o reino vos será tirado e será dado a um outro povo, que produza mais fruto do que vós. Nós não podemos dormir em berço esplêndido, não, sabe? Eu lamento muito esta sangria da Igreja Católica para as seitas. Com todo o respeito às seitas, né? Mas eu acho que o católico deveria permanecer na Igreja Católica. O que acontece com o católico que deixa a Igreja Católica? Talvez ele nunca tenha entrado nela. Ou se ele entrou, ela não entrou nele. É mais fácil assim. Talvez ele entrou diversas vezes, muitos anos, dentro da igreja, mas não deixou ela entrar nele. E aí, se ela não entrar nele, ele Por não outro lado, permanece. muitas seitas abrem na calçada. Quer dizer, não tem uma fé definida, não tem um credo definido, não tem uma teologia definida, não tem sacramentos definidos, não tem uma história por detrás, não tem uma legislação canônica. Algumas são bancos coletores de imposto, de dinheiro, e milagreria e nada mais. Já a Igreja Católica exige um pouco mais de... Mas outro dia me chamou a atenção um sacerdote, e, aliás, nem foi aqui, foi em Roma essa conversa. Ele disse, olha, acontece com muitas dessas seitas aí, que o que acontece com certos ônibus e certos metrôs, vagões de metrô, estão sempre cheios, mas tem sempre gente saindo e gente entrando. Nunca há perseverança. É sempre gente saindo e gente entrando. Eu gostaria que um programa como esse aqui, de alto nível, suscitasse o interesse de católicos de alto nível também, a não pensar que a Igreja Católica seja apenas para velhos, velhas e crianças, e salas de catecismo para crianças de 9 e 10 anos de idade. E que um adulto como nós não temos que aceitar essas coisas aqui, porque isso aqui é coisa infantil. Não, eu tenho feito um esforço para levar cultura, para tirar a Bíblia apenas dos púlpitos e das salas de catecismo e trazê-las para o mundo, para o confronto, para a cultura. E nós temos que dialogar com a cultura, e queremos que a cultura e os homens cultos dialoguem conosco também, sem nenhum complexo de inferioridade da nossa parte. Estou certo? Certíssimo, certíssimo. Nós não temos que ter medo da cultura. E é isto que eu faço aqui com essas histórias. Agora, é claro que quando eu estou no púlpito, vestido de sacerdote, fazendo uma homilia, eu não uso esta linguagem. Lá é outro lugar, é outra linguagem. Lá é a linguagem da transmissão da palavra de Deus e fazer com que aquela palavra seja atualizada àquela assembleia que a acabou de escutar. Não é sala de aula. E aqui não é igreja. Portanto, para mim, cada coisa na sua sede própria. Bela explicação essa. Certo? Certo. E podemos continuar aqui na nossa sede científica. Mas eu também uso, como sacerdote e como fiel, eu uso a Sagrada Escritura e busco na Sagrada Escritura o meu alimento. Só que eu entendo um pouco mais, cientificamente ao menos, o que leio. Não significa que eu seja mais santo.
Não significa que eu esteja mais perto de Deus. Não significa que tenha mais intimidade com Deus. Pode ser que uma leiga de idade aí, uma senhorinha, pode ser que uma religiosa sem muita cultura tenha muito mais santidade e aproximação de Deus do que eu. E, no entanto, a cultura não faz mal a ninguém. E mais, Deus não realiza sinais milagrosos para suprir aquilo que o homem pode buscar com suas próprias mãos, com os seus próprios recursos. Seria o recurso ao milagre. Não. Uma coisa é perguntar se um texto lido aqui, sem explicação e sem a exegese, pode fazer algum bem. Eu diria, um bem limitado pode fazer. O Espírito Santo pode falar. Quem sou eu para dizer não? Agora, dizer que esta pessoa foi a fundo e tirou toda a mensagem que aquele texto trazia escondido dentro de si, claro que não. Especialista, ela não é. Muito bom. Tá bem? Tá bom. Então, nós temos aqui e o telespectador tem a vantagem, através da Rede Vida de televisão, a vantagem, o privilégio de receber uma cultura gratuita. Gratuita na sua própria casa e com a sua própria comunidade e a hora que ele quiser. E pode assumir 3, 4 programas de vez no YouTube, como já foi dito, Sim. e assisti-los continuadamente. E é bom que assista estando com a Sagrada Escritura. E um caderninho do lado também é bom, eu costumo fazer isso. Sempre que eu me volto à oração por meio da Sagrada Escritura, eu tenho sempre o meu caderninho de orações, onde ali eu costumo escrever o que ficou ali latente no meu coração do que Deus falou. Tá certo. Certo. Então, vamos continuar aqui o nosso programa. Restava uma opção para os repatriados: construir um reino de sacerdotes. Construir um reino sacerdotal. Uma nação teocrática. Bem, o sacerdócio se estratificou definitivamente. O alto clero, somente os sacerdotes que podiam demonstrar uma origem sadocita. Sadoc foi um funcionário de Davi, segundo a Bíblia. Esses podiam ter função no templo de Jerusalém e oferecer sacrifícios. Os que possuíam, ou julgavam possuir, vamos ser mais profundos, e podiam demonstrar, de alguma maneira, descendência sadocita. O livro a Bíblia não fala que tem que ser um descendente de Sadoc, fala que tem que ser um levita, da tribo de Levi. Mas se convencionou que dentro da tribo de Levi, parece que já da época de Ezequias ou de Josias, seria um sadocita. Certo? Sadocitas e saduceus? Não, tem algo a ver, mas é bem mais no futuro. Tá, é bem mais no futuro. Tem algo a ver, sim. Agora, temos que descobrir e explicar o fenômeno dos levitas. Quem são esses levitas, de onde esses levitas vieram e o que é que eles faziam. Nós estamos aqui com o nosso tempo esgotado. Por hoje temos que encerrar. Então, estamos de volta a semana que vem, se Deus quiser. Até o próximo sábado, com a bênção e a graça de Deus.